tem aquela informação revelada pela revista Cruzoé, né? Documentos obtidos pela revista mostram que a primeira-dama Michele Bolsonaro agiu pessoalmente para favorecer empresas de amigas e pessoas próximas da família na contratação de empréstimos com a Caixa. Segundo a reportagem, o gabinete dela chegou a registrar as demandas por e-mail ao mesmo tempo em que assessores atuavam como despachantes para facilitar o processo. Michele Bolsonaro chegou a telefonar para o presidente do banco, Pedro Guimarães, para tratar do assunto. A maioria das operações de empréstimo ocorreu em uma agência de Taguatinga, cidade vizinha a Brasília. Essas operações foram atendidas logo em seguida, sempre que eram pedidas, sempre que eram solicitadas. Os pedidos foram todos enquadrados no Pronamp, que surgiu na pandemia de Covid-19 para socorrer as micro e pequenas empresas. Em nota, a Caixa afirmou que a concessão de crédito passa por rigoroso processo de governança, compliance e análise de riscos. Não adianta alegar isso. Não adianta alegar isso para blindar a Michele. Passa por um processo rigoroso. Naqueles escândalos petistas no BNDES, eles alegavam a mesma coisa. E o Bolsonaro estava lá, vamos abrir a caixa preta do BNDES, né? Tem até político que fala, depois que ele viu o Luciano Hang lá na caixa preta do BNDES, porque o Luciano Hang cresceu também recebendo ali empréstimos do BNDES em governos passados. E agora você tem a primeira-dama agindo pessoalmente para favorecer as empresas amigas e adeptas do bolsonarismo, no auge da pandemia da Covid-19. E esses empréstimos foram liberados pela Caixa, depois que ela falou com o Pedro Guimarães, que é o presidente do banco, e enviou e-mails com uma lista dos indicados. Não pode. Você tem o crime de tráfico de influência previsto no arcabouço legal brasileiro, na legislação. E é óbvio que precisa haver investigação com a hipótese do tráfico de influência. É o velho patrimonialismo que marca o histórico da família Bolsonaro, que é a indistinção, ou seja, a falta de distinção, de diferenciação entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Ou seja, aquilo que é público, que não é deles, eles que construíram, eles usam como se fosse deles. A empresa aqui está querendo um empréstimo e tal, não sei o quê. Peraí, deixa eu ligar lá para o presidente do banco e tal. Fala, ô Pedrinho, libera aqui para as amigas. Não dá para ser assim o Estado brasileiro. Não é assim que funciona. Aí eu, sempre quando eu falo a respeito disso, falei, inclusive em artigo recente, a respeito do caso do sítio de Atibaia do Lula. Então ele frequentou lá mais de 111 vezes um sítio todo reformado, quer dizer, customizado, cheio das mordomias e tal, por causa de obras de empreiteiras favorecidas no esquema de corrupção da Petrobras. O sujeito pode recusar fazer isso. Se recusar a frequentar um lugar que tem as mordomias oferecidas por empreiteiras ligadas ao Petrolão. Mas não, aceita. A Michele, quando ela ouve, por exemplo, se é que ela ouviu, né, uma hipótese a ser investigada, de amigas, de donos de empresas e tal, assim, você pode me dar uma ajudinha e tal, estou querendo fazer um negócio e estou precisando de um empréstimo da Caixa Econômica Federal, você pode falar lá para mim com o presidente do banco? Ela tem, nesse momento, o dever moral de qualquer pessoa com senso ético e, claro, né, uma capacidade cognitiva, ela deve responder assim: olha, você tem todo o direito de tentar obter um empréstimo da Caixa Econômica Federal. Simplesmente faça o seguinte: entre na fila pelos caminhos que qualquer outra pessoa percorreriam para fazer isso. Eu não vou e não posso mover uma palha a seu favor. Essa é a resposta que uma pessoa com princípios, com valores morais dá quando recebe esse tipo de oferta. Citei outro dia no programa também, e em artigo também, o filme De Frente para o Perigo, com o Gene Hackman, um ator extraordinário, e essa cena é antológica, em que lhe fazem uma oferta de suborno, né, estão tentando comprá-lo, na verdade, para entregar uma testemunha que iria comprometer, num processo judicial, o chefão da quadrilha. Então oferecem a ele um dinheiro para ele dizer onde aquela testemunha está.
E ele fala assim, eu nem sei do que vocês estão falando. Ele se faz de sons. Fala assim, olha, o problema é o seguinte, eu não gosto de gente como vocês. Eu gosto quando vocês estão sentados no tribunal e o juiz vai dar a sentença e vocês começam a sentir o colarinho apertar. É isso que eu gosto de ver. Então essa firmeza moral, ela falta nas pessoas que estão na esfera pública do país e no seu entorno. E é triste dizer isso, e eu estou cobrando a investigação, não estou fazendo nenhuma acusação, mas os elementos são graves. É triste dizer isso, mas a figura da esposa ingênua que está ali, né, naquela família, com amor e tal, mas que não tem nada a ver com os negócios da família, vai sumindo. Porque a conta dela recebeu R$89 mil do Fabrício Queiroz, o operador de peculato no gabinete do Flávio Bolsonaro, segundo o MP do Rio. E agora está aí, agindo para favorecer empresas que acabaram beneficiadas por empréstimo de um banco público. Um banco cujo presidente usou para ameaçar ali, tentar intimidar ali o pessoal da FENABRAN, né, como foi noticiado, quando surgiu aquela notinha em defesa da democracia, que poderia pegar mal para o governo, embora o presidente nem fosse citado na nota. O Pedro Guimarães reagiu. E aí foi um Deus nos acuda e tal, para fazer média com o presidente da República. Olha, estou agindo aí, né, para evitar aí um dano maior de popularidade. Então, quer dizer, já tem um histórico de instrumentalização política de um banco público, assim como tem da própria Polícia Federal. Então não há essa aresta moral, essa divisão. Olha, aqui é meu, aqui isso aqui é meu privado, é o que eu tenho e tal. E isso aqui é do Estado brasileiro. Isso aqui não é órgão de governo, não é banco de governo. E aí você tem toda uma reação aí por parte dos políticos, né? Já estão dizendo que ela se virou uma lobista fura-fila, que os interesses da família presidencial estão acima de qualquer regra, né? Partido já buscando explicação do Ministério da Economia sobre o balcão da Michelle, né? Deputado dizendo que precisamos abrir a caixa preta da Michelle Bolsonaro, o outro apontando desvio de caráter da família, o outro dizendo que a presidente da Caixa é o parceiro ideal para o tráfico de influência, que é o Roberto Freire que escreveu isso, que é mais forte, por isso eu estou dando o nome. O João Amoedo afirmando que o caso reforça a necessidade de privatizar estatais. E é curioso quando os políticos defendem a não privatização de estatais e de bancos como esse. Tem uma relação diferente, né? A Caixa e o Banco do Brasil, mas isso é uma conversa técnica para um outro dia. Mas quando eles defendem a não privatização, eles falam no país, não, isso é um patrimônio e tal, não sei o quê. E quando a gente vê a utilização, como viu no caso do Petrolão, por exemplo, ela é uma utilização para interesses particulares daquilo que deveria ser utilizado para o bem comum, para o interesse público. E aquela notícia que pipocou aqui no primeiro bloco, que eu falei que comentaria depois, é que o Ministério Público Federal, e aí a gente vai ter que ver depois exatamente qual é o setor, mas eu estou abrindo aqui, a Procuradoria da República no Distrito Federal, e olha, eu tive esse pressentimento de que não era diretamente a Procuradoria-Geral da República, porque a PGR é bolsonarista, está sob comando do Augusto Aras. A Procuradoria da República no Distrito Federal tem agido com maior independência, o que já foi apontado nesse programa. Ela decidiu investigar a atuação da Michelle junto à Caixa, com a finalidade de liberar empréstimos para empresários que são próximos da família presidencial. Então a própria revista está dando essa notícia agora, nós vamos acompanhar aí todo o desdobramento desse caso, mais um escandaloso.